Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando aqui, gente, uma nova experiência. Hoje eu vou fazer uma live com 4 mulheres maravilhosas, ao todo somos 5 numerólogas, onde a gente tem um grupo de estudos e que a gente visa sempre se aperfeiçoar na numerologia, mas falando sobre questões práticas, trocando os casos, trocando esses estudos. E nesse mês das mães, como é um mês 5, olha, elas já estão entrando aí, nós somos ao todo esse pentágono, essas 5, essa estrela de 5 pontas, onde a gente vai falar dessa energia 5 para vocês no mês das mães. Então eu convido aos pouquinhos, é uma experiência que a gente está fazendo, já contando com esses imprevistos que o número 5 vem nos ensinar. Eu vou chamar aos poucos as minhas queridas colegas para que elas vão se apresentando a vocês. Antes disso, eu vou falar um pouquinho dessa energia 5. Quando a gente fala de 5, a gente fala de movimento. A gente fala de aventura. A gente fala de riscos. A gente fala desse movimento que nos leva ao progresso. O 5 ele está no meio dos 9 números elementares. E cabe a ele esse papel de ponte para deixar agir o espírito em nós, no ser humano, e promover assim as mudanças. 4 números já passaram, 4 números à frente. O que nós fazemos com as nossas experiências humanas? A gente utiliza isso para transformar tudo que a gente experiencia com prazer nessa vida em sagrado ou em profano. Então, abrimos essa sala, gratidão a todos vocês pela presença. Vou começar chamando minha colega Aglaé. Deixa eu ver se a Aglaé já aceita. Minha colega Sayonara. Cadê você, Sayô? Cada uma, gente, é de um canto do Brasil. Então, essa estrela aí traz pra gente bastante movimento. Você saiu, Aglaé? Vê se você consegue entrar. Quem entrou comigo agora? Sayô! Sayonara! Boa noite, boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, colegas. Boa noite a quem está nos assistindo. Meu nome é Sayonara Ferreira, eu sou numeróloga cabalista e fiz parte da turma 15 da professora Vanice Bonavigo, né? E junto com as minhas colegas, hoje nós fizemos parte da UNE, que é a Universidade da Numerologia Cabalística, que tem o propósito de aprofundar os nossos conhecimentos. Maravilha, Sayô. Eu estou tentando chamar, seja muito bem-vinda. Eu estou tentando chamar aqui a segunda a se apresentar rapidamente, gente. Porque nós somos essas 4. Tem a Sayonara, que fala do Sul, com toda essa amorosidade. A gente tem a Marilda, que também fala do Sul, do Rio Grande. A gente tem a Aglaé, que está lá no Nordeste, lá em Cabralha, na Bahia. E a gente tem a Luna Cif, que é minha colega aqui do Sudeste. Ela é de Niterói, também do Rio de Janeiro, que vai ter uma história muito bacana para compartilhar com a gente, que é da mãe dela, que vai ser homenageada. E que é um número psíquico 5. Vamos ver, Marilda, se você consegue entrar. Vê aí, por favor, se chegou o convitinho para você. E imprevisto, gente, faz parte desse 5. A gente já está conectada. Eu esqueci de dizer de onde eu era, porque eu fiquei emocionada, né? Então, cheguei. Eu sou Marilda, moro no extremo sul do Brasil, aqui na cidade do Rio Grande, mais precisamente na Praia do Cassino, que é considerada a maior praia do mundo em extensão. Também fiz parte da turma 15, formada pelo Armazém da Energia, da professora Vanice Bonavigo, numeróloga cabalista. E estou junto com essa turma maravilhosa aí, que a gente está aprendendo muito, fazendo grandes trocas. Gratidão por estar aqui com você. Gratidão, Marilda e Sayô. Agora eu vou chamar a Aglaé, que vai trazer para a gente esse quê de maturidade lá da Bahia. A Aglaé é maravilhosa. Veja se chegará o convite para você.
já tá aqui para mim como convidado, viu, Aglaé? Não sei se é uma de você sair do Instagram e já entrar, e aí eu envio o convite novamente. Veja, por favor. E vocês de casa, gente, como estão sentindo essa energia 5? Vai compartilhando aqui com a gente. Depois que cada uma se apresentar, a gente vai tentar falar um pouquinho dessa vibração 5 para vocês. Mas aguardem que durante o mês a gente fará outra live, uma outra apresentação, e a gente vai tornar isso como um hábito. Pelo menos, vamos tentar ir, no mínimo, uma vez por mês, a gente se encontrar para trazer a numerologia para a vida de vocês. Para vocês tirarem dúvidas, para vocês virarem objetos de estudos, para quem quiser compartilhar experiências também. Vamos lá entrar ao vivo com a Aglaé Jordão. Já aceitei, Aglaé. Veja, por favor. Parabéns, Natália! Já antecipado pelo seu aniversário. O 5, gente, é paixão, é entusiasmo, é a energia do movimento. E movimento é vida, né? Aceitei. Vamos lá, Aglaé. Seja bem-vinda. Olá, Malu. Tudo bom, Malu? Sejam bem-vindos a todos. Tati, boa noite, Kátia. Boa noite, Rosales. Não está entrando, Aglaé? Escreve para a gente aqui, Aglaé, por favor. Convidei. Já está aqui para mim como convidado, Aglaé. Tenta baixar. Foi uma dica da colega no teste, que a gente fez um teste antes, gente, mas mesmo assim, é energia 5. O 5, ele vai falar desses imprevistos, é quando a vida nem sempre está no nosso controle. E como que a gente lida com essas adversidades, né? Cadê você, Aglaé? Aglaé, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Haja emoção, haja paixão. O 5 faz dessas coisas, né? Sim, sim. Fala de crises. Na verdade, a gente só consegue sair da zona de conforto e promover o progresso sabendo lidar com crises. E para isso a gente tem que ter experiência de vida. Por isso que a gente tem o medo de avançar, de lidar com o desconhecido. Mas só assim que a gente ganha a experiência necessária. Glaé, e como a gente não desiste nunca, olha o mute aí, gente. Cadê você? Eu vou tentar mais uma vez aqui. Sai do Instagram, qualquer coisa, Glaé, e entra novamente para você ficar verdinha para mim, porque já está como convidado aqui para mim. E aí eu convido de novo, cancelo. Ai, gente. E a gente já sabia que seria assim, gente, mas isso é coragem. É saber lidar com esses desafios. A gente tentou bastante, mas às vezes a gente tem que se arriscar, né? Se jogar na vida. E hoje é um dia 5, é um dia 11 de maio de 2023 que dá um número 5. Gente, é muita coisa, né? 5 de 5. Só tem que acontecer essas coisas. Então, ela solicitou várias vezes já. E aí eu aceito, mas ainda assim não está finalizando esse processo. Vou tentar aqui de novo chamar a Glaé. Ó, a Malu colocou que é mais fácil ela pedir para entrar. E ela já pediu algumas vezes. E eu já aceitei. Peça aí de novo, Aglaé. Vamos ver. É bom que as pessoas estão na torcida com a gente, gente. O 5 é interessante porque o 5 também, esse entusiasmo fala de um número que leva a movimentos muitas das vezes estratégicos. A gente fala de utilização dessa energia, desse fogo no esporte, nas conquistas, na ciência. É aquele que vai desbravando as dificuldades, repara facilmente os erros. Ó, vou aceitar agora, Glaé. Chegou para mim a solicitação. Olha a crença do 5. Vamos embora. Vamos ativar aqui o quinto chakra.
Onde está o Timo? Bora, bora. Entrou, Aglaé? Ai, Jesus. Outra solicitação. Aceitei. Entrar ao vivo com a Aglaé. Malu, você tem 2 vezes o 5 no seu nome ou no seu código? No nome? Eu também tenho 2 vezes só no nome. Olá, tudo bom, Pop? Léo Pop. Eu tenho 5 de motivação. Gente, o 5 é Papa, o Papa é Pop. Traz pra gente sempre mudanças positivas diante das adversidades. Tem que ter um olhar do diferente, né? Motivação e impressão, então é código, Malu. Aí você tem a força mesmo desses 5, fortíssimo. Mais uma vez tentando a Aglaé. Já tá como convidado, convidar. Malu, que dobradinha, hein, Malu? Motivação e impressão 5. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou... Não sei o que eu faço, gente. Eu vou tentar, então, chamar a Luna Cif e depois a gente tenta a Aglaé novamente, para a gente tentar otimizar o tempo. O 5 fala disso, de levar também, né, o progresso disso, reconhecer um erro e tentar correr atrás desse tempo perdido. O Papa não poupa ninguém. É isso aí. Vamos lá. Aceitei, Aglaé. Entrar ao vivo com a Aglaé. Última tentativa. Não vamos desistir. Senão a gente parte para a Luna Cif. Vamos. Não? Agilizar sempre. Gente, qual é o intuito? Olá, Carol, boa noite. Qual é o intuito dessa live? A gente já estava para se reunir há um tempo. E a gente não conseguia, né, dar esse pontapé inicial, fazer esse movimento mesmo, de lidar com isso. Está todo mundo sem tempo, né? Está todo mundo nessa correria. Mas chega um momento em que a gente tem que encarar a vida com os desafios. E a gente falou, vamos, porque o 5 também fala de expressão. Então a gente tem que conseguir fazer esse jogo de cintura, né? O 5º chakra está aqui, entre a cabeça e o corpo. Ele tem um movimento da gente olhar para os lados, ele fala, inclusive até do calcanhar, gente. Aquilo que mais dá segurança no nosso corpo, que são os nossos pés, precisa ter uma parte que seja maleável, que consiga se sustentar, buscar um equilíbrio diante dessas adversidades. Por isso que no esporte está muito relacionado a surf, está muito relacionado à velocidade, a skate, aquele que vai em busca de alpinismos, lidar com os riscos. E o mais difícil realmente é a gente manter o equilíbrio. Ó, a Aglaé mandou de novo. Veja se vai conseguir entrar agora, Aglaé. E a gente está aqui dando a cara a tapa, né, gente, nessas adversidades. Para rir depois. E a vida é isso. Diante das experiências, das quedas, altos e baixos, a gente conseguir se sustentar. São desafios, né, que a gente tem e que a gente tem que superar. A vida é feita de desafios. E haja desafio, porque o 5 vem depois do 4, que fala de história. E todos nós temos grandes histórias. E muitas das vezes a gente quer falar só daquilo que deu certo. Mas a capacidade do ser humano está justamente em se autodesafiar a sua própria superação. Então é isso que conecta o ser humano, gente. É o que a gente consegue superar de si mesmo. E como a gente não vive sozinho, somos seres relacionais, a gente lida com as nossas questões e ao mesmo tempo com as questões dos outros, né? Como num trânsito. Você tem que ligar para o seu controle ali, mas coisas acontecem, né? Fora do nosso controle. E o 5 ensina muito disso pra gente. Tudo que está ligado ao social, à economia, tudo que acontece no nosso entorno, as questões naturais. E quem somos nós nesses altos e baixos da vida, nos imprevistos? A gente tem plano B, C, D e E de acordo com o que a gente se joga às experiências da vida, né? Por isso que o 5 leva a gente a se aventurar
A letra hebraica do 5 é janela, a curiosidade de se lançar ao mundo, de criar as suas próprias aventuras. Eu vou chamar a Luna Cif, gente. Vou tentar agora. Tá, Aglaé? Continua tentando depois, vamos ver. Mas para a gente não perder, Luna Cif, para mim, não apareceu aqui como verdinho. Mas vamos ver se ela... Ó, a Aglaé entrou aqui agora de novo como solicitação. Entrou, Luna Cif. Dá cara a tapa, né, gente? Estão dando cara a tapa, com erros. Ai, mas é isso. Cadê meu som? Estão me ouvindo direito? O 5 é fogo, me deu até calor. Eu tô em brasas. Gente. Seja bem-vinda, Luna Cif. Obrigada, minhas flores. Gente, como as meninas já falaram aí, não preciso falar de novo, a gente criou esse grupo de estudo, que é um grupo amoroso, de 5 mulheres. Então, uma estrela de 5 pontas, né? Todas nós fizemos parte da formação da Vanice Bonavigo. Eu fiz parte da turma 9, né? Acho que eu sou a mais velhinha aqui. E a gente se encontrou, resolveu fazer esse grupo que na verdade, é um grupo de estudo e de troca de vida também, né? E hoje aqui, gente, prestem bem atenção. A gente resolveu falar sobre o número 5. E o número 5... Ah, peraí, deixa eu botar uma carinha mais bonitinha para mim. Ah, tô corada agora, ó. Gostei. Maravilhosa! Aí, o que aconteceu? Presta atenção. Eu um dia coloquei, como esse grupo é de trocas, né? A gente está sempre trocando dúvidas. Coloquei uma dúvida no grupo. Falei, gente, estou fazendo um mapa aqui, não disse de quem era, que a pessoa não tem tendência oculta, não tem dívida kármica, nem tem sequência. Ó, eu sei que tem muita gente que não estuda numerologia, não vai saber o que é isso, mas depois da minha fala, a Sayonara vai entrar e vai explicar cada coisa, que são desafios. Esses são partes do blend lá, do nosso mapa numerológico, que são desafios. E essa pessoa não veio com isso. E aí eu coloquei a pergunta no grupo. Meninas, o que vocês acham? Essa é uma alma jovem? Está vindo ainda pela segunda vez, terceira, sei lá, aqui nesse planeta Terra? Ou é uma alma já velha, que já ticou essas passagens, esses desafios, e agora já evoluiu, porque a gente está aqui, nesse plano terrestre, para evoluir. A gente que aprenda com os desafios, com os nossos defeitos, a gente que aprende, a gente que lute. Ninguém tem vida fácil, né? Mas coloquei essa pergunta. E daí, depois, eu contei de quem era o mapa, que era da minha mãe, poderosa. E aí falei que ela era uma mulher número 5, do dia 23. O que é uma pessoa dia 5? Ou faz aniversário dia 5, ou faz aniversário dia 14, ou faz aniversário dia 23. A minha mãe é do dia 23. E aí começamos a conversar e eu fui contar para elas a história da minha mãe, que eu acho bacana. Cada um tem a história da sua mãe. A minha eu acho ótimo também. E eu vou contar para vocês. Sentem. Lu, só queria pedir uma falinha aqui, porque já aproveitando que teve uma ouvinte que colocou que faz aniversário amanhã, a gente sempre vai dar ênfase no número psíquico ao dia de nascimento, que é o que o divino convoca a gente a ser nessa vida. Do dia, mês e ano é o número mais forte. Mas para quem nasceu no mês de maio como um todo, tá na energia emocional dessa vibração 5. Então, todo mundo que vocês conhecem, que também nasceu no mês de maio, fica ligado e aproveita as dicas. Fica a dica da Luna Cif. Fica a dica. Número 5. Então, eu vou contar a história. Vou tentar resumir, tá, gente? Para não ficar chato, vou tentar ser bem sucinta aqui. Era uma vez uma menininha de 5 anos que perdeu o pai aos 5 anos de idade. Ela morava no interior do estado do Rio.
virou uma jovenzinha e a mãe resolveu colocá-la no internato. Só que ela não tinha idade para entrar nesse internato. O que a mãe fez? Mãe essa? Minha avó. Trocou, foi no cartório e trocou a certidão de nascimento dela. Minha mãe era 23/10/1923. Morreu aos 96 anos. Já tem 2 anos que ela morreu. Vida longa. E aí a mãe dela colocou 1920. E a coitada da jovem foi fazer prova para o internato, para passar. Então ela falava que ela tinha a cabeça muito cansada, porque ela tinha que decorar, porque ela não tinha maturidade para entender todas as questões da prova. Mas contou também com a simpatia do diretor da escola. E assim ela passou. Estudou lá, amou o internato, era em Miracema. Quem não é daqui não vai saber onde são esses lugares aqui no estado do Rio, né? Aí fez grandes amizades. Amizades essas que duraram a vida dela toda, que foi longa. Se formou, então, em professora. Essa pessoa, minha mãe, Elvira Lontra, namorava um jovem rapaz, meu pai, e quis casar com ele. Só que, como desafio, esse cara teve que ir à guerra, foi convocado para ir à guerra. Ela teve que esperar. Não só isso, teve que esperar quando ele voltou, porque família libanesa tem hierarquias para casar. Primeiro as mais velhas. Então teve que esperar minhas tias casarem. Mas ela perseverou, estava apaixonada pelo cara, ela falou, vou casar com esse cara. E assim casou. Teve 2 filhos, lá em Cordeiro. Olha só, estou falando de um monte de cidade lá do estado do Rio. E, com um determinado momento, ela, como uma boa mãe número 5, falou, vamos sair daqui, vamos para Niterói, porque lá tem mais condições de boas escolas, de mais trabalho. Botou os filhos, 2 filhos debaixo do braço, mala, não tinha dinheiro, comprou um apartamento sem dinheiro, pediu emprestado. Mãe número 5, pega e faz, com desafios mesmo. E assim ela veio para Niterói e teve mais 2 filhos. Euzinha nasci, a 4ª, ela teve 4. Ela disse que teve os filhos que Deus deu. Bem, então, como ela se formou em professora, qual era a profissão, o que ela fazia como professora aqui? Ela foi professora de pessoas especiais, que eu acho uma profissão lindíssima. Falo pessoas, não falo crianças, porque antigamente vocês sabem que não se colocava criança com Down para aprender a ler e escrever naquela época, 1960, 70, né? Hoje em dia que as pessoas são mais esclarecidas e que colocam já fisioterapia, fono e estimulando uma criança. Então, ela ensinava já adolescentes e às vezes adultos. Ela falava que ela gostava dos mais difíceis, aqueles que tinham dificuldade de aprender. Ou mulher número 5, que gosta de desafio. Então, ela tinha que usar muita criatividade. Mulher número 5. E quando a gente fala de número 5, sabedoria, que é uma pessoa que gostava de estudar, gostava de ler, o que a gente lembra? A carta do Papa. Estão enxergando? Que é número 5. E quem é o Papa? É o pontífice. É a ponte. É o cara que faz a ponte entre a... Isso, Van, obrigada. Entre a sabedoria e as pessoas. O professor é essa ponte que leva, é o pontífice que leva essa sabedoria. E assim foi essa mulher, que nunca teve medo, que veio à frente do seu tempo, que sempre leu muito, fez yoga, fez mapa astral. Você vê, ela era uma senhora, né? E sempre desafiou, nunca teve medo, ou se teve medo, foi com medo mesmo. Então, essa é uma mulher, número 5. Eu sinto muito honrada, né? De ter sido filha dela. E outra coisa que eu queria, só mais um detalhe, para falar de uma mulher número 5, ou de uma pessoa número 5, são pessoas muito apaixonadas. Se apaixonam pelas coisas e pelas pessoas. Ela foi apaixonada pelo meu pai 50 anos. 50 anos de casado.
aquela coisa da família, do marido, mas ela era paixão. Então é muito bom, né? A gente vê uma mulher número 5 assim. Agora, detalhe, não demonstra muito o amor. Faz pelos atos. Mesmo velhinha, o que ela fazia para demonstrar? Ela gostava de fazer refeições, ela dava em comida, ela não sabia falar eu te amo. Muitas vezes não sabem falar, mas pelas ações é assim que eles demonstram. Então, gente, fica a dica aqui. Alguém é número 5, alguém se viu, alguém tem um parente, alguém tem uma mãe assim, número 5? Depois conta aí. Beijo, muito obrigada por poder, coração batendo, vontade de chorar, de falar da minha mãe. Obrigada, gente, beijo. Obrigada a você. E Lu, você falou aqui a idade que sua mãe veio a fazer a passagem dela. Quantos anos ela ficou nessa existência aqui? 96 anos. Foi longa. Que Viveu maravilha, muito bem. hein? Maravilha. Com muito amor em volta, com netos, bisnetos, e isso que fazia ela perguntar: mamãe, o que você quer? Eu quero vocês aqui. Então, a amorosidade dos 5, né? Como a gente chamou esse grupo aqui, dambas de copas, que isso é um puff, é um colo, né? É o amor. Então, ela foi mais uma dama de copas. Foi perfeita não, hein? Cheio de defeito. Tô aqui falar de gente perfeita, não. Estamos falando de pessoa número 5. Entendeu? 5. Luz e sombra do 5, como todos os números, mas o 5 vai levar a gente a ver essas sombras. A alquimia do homem de chumbo em homem de ouro só acontece quando a gente reconhece as sombras que a gente tem em nós. E elas são potências, gente. Então, tem aí sim, a gente está falando de maio, é muito importante. A gente aqui não vai aprofundar, mas da gente perceber as vibrações que estão nesse mês. Quando a gente olha lá na astrologia, o mês de maio tem 2 signos que prevalecem quando a gente olha assim. Tem Touro, que é o 2, que vai falar muito dessas questões de persistência, e tem Gêmeos também, que vai falar dessa criatividade. E o 5 é criação. Tudo que a gente se propõe a expressar de forma humana, criativa e com diversão, paixão. E para a gente olhar essa paixão humana, a gente tem que se dar conta que a gente vai errar. E que o que a gente faz com o nosso erro é que vai dizer quem a gente é. Sayô agora vai falar para a gente um pouquinho sobre essas questões que foram levantadas aí na história da mãe da Lu Nassif, Dona Elvira. Pois é. Olha, eu estou emocionada. Para mim é uma honra poder falar dessa mulher, dessa mãe amorosa, da família, que tinha um carinho especial pela família e que viveu 96 anos, gente. Que história de vida, quanta experiência, quantos desafios teve que superar. Uma pessoa com 96 anos, que vive 96 anos, é uma bênção, né? E que trabalha. Então, ela era uma pessoa muito especial e ainda tinha uma atividade linda, que era cuidar de pessoas especiais. Então, só pode ser uma pessoa assim, que veio com uma missão e pôde cumprir essa missão. E agora, analisando, a Lu disse que ela não tinha tendências ocultas, não tinha sequências no nome e nem dívidas kármicas. É difícil. A gente que é numerólogo, que faz mapas e analisa o nome das pessoas, é a coisa mais comum da gente achar, são dívidas kármicas, são sequências no nome, né? Então eu vou explicar um pouquinho, rapidamente, o que cada uma dessas coisas significa. Bom, as tendências ocultas são os exageros que a gente traz na nossa personalidade, né? São aqueles comportamentos excessivos que a gente traz vida após vida. E que a gente ainda não conseguiu trabalhar bem isso aí e trouxe ainda para essa vida aqui. E a gente precisa trabalhar, estar atento a isso aí, né? E a Dona Elvira não tinha tendências ocultas. Como é que a gente encontra essas tendências ocultas? Quando a gente vai analisar um nome, cada letrinha do nome tem um valor numérico. E quando a gente faz essa substituição da letra pelo número, a gente vai ver que cada letra, quando se repete mais do que 3 vezes,
sinal que ali tem uma tendência oculta. Então, vamos supor um exemplo. Tendência oculta 3. Tendência oculta 1. Uma pessoa de número 1 é uma pessoa que tem liderança, que tem iniciativa, que tem coragem, né? Isso é uma pessoa no seu equilíbrio, porque todo número, ele tem 2 lados. Tu pode viver ele no seu equilíbrio, como também pode estar vivendo ele no desequilíbrio. Então, ele no equilíbrio, ele tem todas essas qualidades. Mas, ele, como tendência oculta, essa pessoa passa a ser o quê? Tirana, autoritária, arbitrária, egoísta, né? Então, isso, no mapa da dona Elvira, isso nunca apareceu. O que mais? Sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Como o nome já diz, é uma sequência de números que se repetem 3 ou mais vezes. Então, supomos assim, quando a gente vai analisar um nome, vai harmonizar um nome, para deixar esse nome mais leve na nossa caminhada, tirar aquelas dificuldades, quando a gente analisa esse nome, a gente vai encontrar sequências numéricas ou não. Então, vejamos assim, cada letra tem um valor numérico. E quando a gente vê mais de 3 vezes esse valor numérico, isso quer dizer que esse nome tem uma sequência numérica, né? Que sempre vai ser sinônimo de obstáculo, de dificuldades na vida da pessoa, no caminhar, no trilhar dessa pessoa. Então, quando a gente harmoniza um nome, a gente procura tirar essas dificuldades, amenizar, tirar esses obstáculos, né? Por exemplo, assim, ó, quem tem uma tendência, uma sequência numérica 5, ela vai ter uma vida de altos e baixos, sabe? Tanto financeiramente como emocionalmente. E, por último, então, as dívidas kármicas, né? O que é dívida kármica? O que é uma dívida kármica? Dívidas são aquelas transgressões às leis naturais. É quando a gente faz alguma coisa consciente para uma pessoa, a gente adquire essa dívida kármica. E isso, a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que responder por isso. Quando a gente faz alguma coisa que agride uma pessoa, com certeza esse boleto virá, né? A gente vai ter que pagar essa dívida de alguma maneira. E a dona Elvira é uma pessoa, 96 anos, tão abençoada, que ela não tinha nem dívida kármica, não tinha sequências numéricas e também não tinha tendências ocultas. Então, realmente, olha, é uma história de vida, assim, que emocionante, né? Só aproveitando, Sayô, enquanto você estava falando, é só para mostrar para as pessoas como é que a gente visualiza uma sequência no nome da pessoa. É através dessa pirâmide de vida onde aparecem esses 3 números, um ao lado do outro, diferente da tendência oculta que pode aparecer em qualquer parte do nome. É só para as pessoas terem essa visualização. Aqui no caso dessa pirâmide, a pessoa tem 2 sequências negativas. Próxima vez a gente consegue preparar alguma coisa melhor para vocês poderem entender melhor também o que é uma sequência, né? Mas deu para entender? Dentro da nossa tecnologia, né, Sayô? Porque o 5 também fala de tecnologia, é o que a gente conseguiu mostrar hoje, mas pelo menos para as pessoas terem uma noção. Luna Cif, você quer complementar, Lu? Pode falar. Não. Só estava apontando. Não sei se estou apontando certo aí, se as pessoas estão vendo direito, onde estava o triângulo, para as pessoas saberem o que é esse... Peraí. Cadê? Para as pessoas saberem o que é. Meu som acho que não estava muito bom, né? Saberem o que é sequência negativa, como é que a gente vê. Eu só estava apontando. Mas show! Valeu, Sayô. Agora vamos para Marilda. Se você quiser me tirar para chamar a Glaédia de uma vez, ok. Ou então eu saio. Vou tentando. Enquanto isso, você fica. Sayô, você quer finalizar? Você tem mais alguma coisa a falar? Fica à vontade.
eu posso sair, de repente, para a Glaé entrar, para poder fazer esse fechamento aí com a Lu. O que tu acha, Tranquilo. né? Então tá bom. Tá bom? Vamos tentar. Enquanto isso, Marilda. Saio, Então, chegando aqui, aproveitando o tempinho aí que nos resta, né? Porque foi diante dessas dificuldades que se enfrentou nessa primeira vez, o tempo vai se escoando e eu vou então falar algumas coisas aí sobre mais algumas características do 5, né? Que como a própria Lu falou, o 5 é aquela pessoa que se joga, né? Que a mãe fazia isso. Então, toda pessoa 5, ela faz as coisas com muita intensidade. Ela também, uma outra característica, assim, elas têm um desprendimento que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. É aquela mãe, aquela pessoa, né, que, como estamos falando é uma homenagem às mães, a gente está usando isso, mas é aquela mãe que chora e ri com o seu filho. Ela empurra ele para a vida, né? Para mostrar que vale a pena, que ele tem que se jogar. Então, é tudo com muita intensidade. Porque o 5, ele é uma vibração ligada aos 5 sentidos, o elemento é o fogo, então tem toda essa coisa maravilhosa. Por outro lado, uma coisa que a gente tem que observar, se a pessoa estiver vibrando no lado negativo, no lado sombra do número, o que vai acontecer? Ela vai, de repente, em algumas situações, ela vai entrar em pânico, vai se travar. Aí nesse momento, eu penso assim naquela mãe de primeira viagem, né? Quando os primeiros problemas que aconteçam com os filhos, às vezes algum problema até que fica doente, né? Coisa simples, e aquilo para ela é um drama. De repente, ela fica com dificuldade até de resolver determinadas coisas. Aí também tem o outro lado da vibração, que ela pode ser do lado exagerado, né? Aí o que acontece? A pessoa bota tanta intensidade em tudo, que se for vibrar para o lado do exagero, ela acaba, às vezes, se tornando ansiosa, impaciente e até, eu vejo assim, desafiadora, né, com os filhos. E por conta disso, aí vem aquelas coisas na hora das respostas, a provocação que os filhos fazem, né? Esses dias eu vi até um post na internet, achei muito interessante, de uma professora que fez uma brincadeira na hora da chamada na aula, ela, ao invés dos alunos dizerem presente, ela pediu que respondessem com uma frase de mãe. Aí logo me veio na ideia de que deve ser uma mãe 5, né? Muito intensa. E aí, quais eram as respostas desses filhos, né? Aquelas que a gente já conhece, que todas nós já ouvimos, né? A mais famosa é leva o casaco que tá frio, que vai fazer frio, né? Mas tem outras aí, se eu for lá e encontrar o esfrego na sua cara, tem aquela coisa, você é igualzinho ao seu pai, quando eu quando eu quero ver quando eu morrer. Essa aí eu confesso para vocês que eu ouvi, fez parte da minha vida, quero ver quando eu morrer, mas eu nem era tão dependente assim da minha mãe, mas são tudo isso. E todas as colocações que a Lu fez aí a respeito da mãe dela, com certeza tem muito de tudo isso que a gente tá falando. E também, assim, ó, as pessoas que nasceram em dia 14 e 23, elas também são 5. Só que se estabelecem aí algumas diferenças. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão ter a vibração também características do 1, características do 4, por exemplo, quem nasceu num dia 14. Essas que eu falei são inerentes ao 5, a todas, né, que resumem o 5. Mas, por exemplo, numa mãe que nasceu num dia 14, ela vai se jogar. Mas ela tem também ali, ela traz o elemento, a vibração 4, que é um número que representa muito a materialidade, é muito pé no chão, é terra.
Então, ela normalmente, ela já vai ser mais contida nas suas decisões. Né? Aí também, por exemplo, a mãe 23, vem ali no caso da Lu, é uma pessoa que tem empatia, né? Porque ela tem características do 2 e o 2 é muito empático, ele sempre vai se colocar no lugar do outro. Então isso aí vai fazer com que ela dialogue melhor com os seus filhos, né? Ela tem essa característica. O 3 que acompanha aí, que vai o 2 e o 3 vão formar o 5, né? O 3 é aquela coisa lúdica, é muito ligado assim à arte, à comunicação, então também é aquela mãe que vai agregar, fazer com que traga assim uma leveza para o convívio dos filhos. Ela vai proporcionar, vai ter capacidade de proporcionar uma melhor comunicação dos filhos com seus amigos, de brincadeiras, coisas assim, nesse sentido. E é mais ou menos isso aí, são poucas, né? São poucas pinceladas aqui que eu estou dando, até devido ao nosso tempo aí. Mas tudo isso reflete muito, toda a Lu que viveu isso aí, né? E todas as coisas que ela contou. As coisas que a mãe fazia, né? De se joga, vai, se está com medo, vai com medo do mesmo jeito, e é isso aí, é verdade. Então, esse 23 representa muito bem aí a Dona Elvira. É isso. Eu acho e assim, ó, no todo, para mim, tem todas as características da vibração 5, mas para mim, assim, a palavra que representa muito 5 é intensidade. O 5 é muito intenso em tudo que faz. Se está bravo, se não está bravo, se está feliz, é tudo muito, tudo muito. E é isso. Maravilhoso. Eu tô aqui entre a cruz e a espada, né? Vendo vocês, querendo até colaborar, mas tentando fazer a Aglaé entrar. Gente, a Aglaé, ela tá aparecendo aqui nos comentários, a Aglaé Jordão. Ela tem uma bagagem, uma experiência de vida fantástica. É uma excelente colega numeróloga. Tem dá pra gente aqui de material. E é uma pena que eu não estou conseguindo botar, já estou tentando, mas realmente está sendo um grande desafio ligado à tecnologia aqui. Já tentei de todas as formas, mas não está entrando. E o que aconteceu? Uma das questões, como a Luna Cif colocou, né, para a gente fazer essa live, surgiu nesse compartilhar dessa experiência da mãe, né, sobre desafios, sobre colocações. Pode falar, Lu, vamos ver se vai dar eco. Eu sugiro que uma de nós, ou eu, Marilda, a gente saia para quem sabe facilite, porque eu não sei, desculpa, se de repente essa hora não permite 4 fiquem, tem muita live essa hora. Aliás, hoje em dia, exatamente. Live é uma coisa, não, eu acho. Eu saio porque qualquer coisa, para qualquer colaboração que seja necessário, tu já estás aí, porque é nessa dificuldade que a gente está de entrar. Tá. Eu só não estou com e você tinha uma colocação também, Marilda, se sobrar tempinho na live de você colocar, que você comentou ontem, né, sobre essa parte mais lúdica, e que você queria até depois, né, falar um pouquinho dessa sensibilidade aí sobre o número 5. Vamos ver, então, se ela vai tentar, Aglaé, entrar? Dá tempo. Tudo bem. Então, vamos lá. Obrigada. Valeu. Aglaé, vamos ver, tentar mais dessa. Só não estou conseguindo sair, não tenho o xizinho. Vamos ver se eu consigo aqui. A Aglaé realmente não está nem aparecendo aqui para mim. Marilda? Removi você. Vamos lá. Tentando aqui, gente. Mais uma vez a Aglaé agora sem. Ainda aparece para mim. Vê aí, Aglaé. Vê se vai conseguir entrar. Realmente não. Aglaé, você quer escrever para a gente aqui? Ou acha melhor não?
Diga aí pra gente. Tô tentando aqui. É uma pena, porque a Glaé, ela ia fazer um grande fechamento, vou falar para vocês. Porque, como eu contei, como... Peraí. Eu sou. Como isso tudo começou, que eu coloquei a dúvida, né, no grupo, do que elas achavam. Se essa pessoa era uma alma nova ou uma alma velha. E a Aglaé, com toda a espiritualidade dela, tem uma bagagem e vinha com uma explicação dela, porque eu realmente não sabia, coloquei lá como dúvida mesmo. E a Aglaé ia fazer esse fechamento, então é uma pena que ela não esteja... Será que Cabralha está com problema de internet, gente? O que está acontecendo lá no Nordeste? Que ela não consegue entrar, pelo amor de Deus, nada. Eu tentei, eu acho que eu vou chamar então as outras duas. Eu tentei até as outras duas, elas negaram agora. Para a gente finalizar então aí as 4. A Glaé, você tá aqui na live, tá no nosso coração, você é a quinta ponta. Mas vou tentar até traduzir um pouquinho, gente, mas você pode falar, o Luna Cif, sobre a conclusão da Aglaé. Se você achar pertinente. Eu queria que ela falasse. Eu também. Mas Você consegue traduzir o que ela falou hoje? não da forma dela, né? Mas, olha, ela está tentando botar pra gente, que é até baseado em estudo espírita. Quem conseguiu entrar e saiu, realmente está sendo alguma conexão aí com a rede da Aglaé. Aham. Eu não ia entrar, mas tu disse que ia fazer o fechamento, Sim, aí eu entrei. sim, Então. com certeza. Marilda, vê se você consegue entrar, então. Olha, mais uma vez eu tentei a Aglaé aqui, mas realmente não está indo. Vou tentar chamar a Marilda só para a gente estar com todos aqui, tentar, né? Pode entrar, Marilda, se você conseguir. Fala, Luna Cif. Não, queria... Você disse que estava lendo o que ela escreveu aí? Que ela foi... Ela se Mas ela baseou acabou no... falou que é dos difícil. espíritos, né? E Isso. para dizer o que ela achava, qual é a conclusão que ela fazia. Ela escreveu aí? Mas não consigo... Só ficou na primeira frase, baseado em estudo espírita. Bem, eu acho que é até bacana se ela conseguir depois escrever. A gente vai tentar salvar essa live e aí ela tenta colocar nos comentários, porque eu acho que vai ser uma forma mais fidedigna. Mas o bacana é que, assim, ela não se colocou como detentora de nenhuma verdade, tá, gente? Na verdade, esse foi o questionamento da Luna Cif. A gente não tem condições de saber todo o desencaminhar, na verdade, né? Desenrolar da vida espiritual de cada um. Mas a gente tem certas noções de acordo, às vezes, com o número do destino, às vezes com com aquela pessoa está trazendo ali de bagagem. Mas realmente foi algo muito voltado para essa questão, assim, do quão especial que ela veio, porque ela escolheu arcanos desafiadores a serem passados. E ela realmente não veio com esses excessos, né? As tendências ocultas não vieram, dívidas kármicas não vieram. Pode falar, Lu. Eu acho que não vai dar. Eu acho que ela concluiu isso, que seria um espírito já velho, que ela já teria ticado todas essas, segundo o livro espírita que ela tem lá, ela já teria ticado e já teria das últimas passagens dela pela Terra. Inclusive porque quando a gente analisa um blend, né, da pessoa, do mapa, a gente tem que ver tudo. E ela tinha 2 sets, números espirituais muito fortes. Então, analisando isso tudo, firmeza a gente não vai ter de nada. Isso é uma questão até para ficar para discussão, porque a gente pode continuar a discutir. Quem quiser depois contribuir com a gente também, pessoas que tenham uma bagagem espírita que queiram comparecer na próxima live com a gente ou escrever para a gente, estamos abertos, que a gente vai fazer outra. Então, fica aqui a questão. O que vocês acham? É uma pessoa que não tem esses grandes desafios no mapa, que vem essa vida, vem nessa passagem aqui na Terra, com todas as dificuldades, mas não tem essas coisas negativas, seria uma alma velha ou uma alma nova? Fica a questão aqui.
E com certeza numa próxima a gente vai começar com a Aglaé, que ela já vai dar o testemunho dela e a gente pode continuar. E quem quiser contribuir com a gente, estamos abertos aqui. Então, ó, e aí para finalizar, gente, assim, uma das coisas que a gente falou desse número 5, né, e a Lu falou assim, a forma como essa mulher, ela tinha e passava a confiança. Uma das coisas relacionadas a esse Papa, depois se você quiser, você coloca a cartinha aí, Lu, a sua, fica mais fácil. O Papa, o Pontífice, como o nome Pontífice já fala, ele acaba sendo essa ponte também entre as questões divinas e as questões humanas. O 5, né, lembrando, ele está no meio dessa jornada. Ele vai falar desses aspectos humanos. Até lá, Leonardo da Vinci, na hora de fazer aquela figura do homem vitruviano, ele colocou o homem dentro de um círculo desse poder, buscando o seu equilíbrio. E aqui, embaixo nessa carta do Papa, a gente tem ali a quem ele consegue convencer, persuadir. São pessoas que possuem autoridade em determinados assuntos. E quando a gente fala desses 5, a gente fala de experiências humanas. Quando a gente olha lá na astrologia, vai ser uma casa ligada às criações, aquilo que você faz com prazer, com paixão, com divertimento. E dentro dessa estrela de 5 pontas seria a quinta essência, o quinto elemento que nos diferencia dos animais. Algo relacionado à espiritualidade, o espírito, o éter. Mas é esse éter, esse espírito divino em nós. Então, de acordo até com Crowley, que é uma referência ligada ao tarô de uma forma mais moderna, o Papa, o Pontífice de hoje, vem a lembrar o ser humano de como ele tem que conduzir aquilo que ele considerava que era algo mais pesado, era algo mais voltado assim para uma morte, algo mais voltado para os sacrifícios, mas para a gente lembrar que essa sombra está em nós e que cabe a gente fazer esses movimentos de progresso, de mudança. Não existe, gente, na criação do espírito, eu acho que foi até isso que a Aglaé falou mais cedo no nosso treino, a criação de um espírito que seja bom ou ruim. O que leva a cada um fazer é o seu livre arbítrio. Nós temos a potência de sombra e de luz. Então, quando eu olho para esse Papa, para esse Pontífice, ele vai sempre, pela letra hebraica ser a janela, abrir janela dentro da nossa curiosidade de experiências de vida. Para a gente se lançar à vida, para a gente honrar, sim, as estruturas que a gente aprendeu no número anterior ao 5, que é o 4, que é o imperador, que vai falar que é a casa de câncer, que é a casa daquele que vai tratar das memórias, da história, o guardião das memórias, a parte é nossa, a parte emocional, mas também física, bases, estruturas, ossos, unhas, dentes, nervos. E o 5 vem com essa energia elétrica do fogo, que faz a gente transformar as nossas experiências em sagradas ou profanas. A gente é que tem que mudar o nosso futuro analisando o nosso presente, o estado de presença. E aí tem uma parte muito interessante, que aí eu vou olhar para o Vit Pramad, que é um autor também de tarô, que ele fala desse pontífice, que eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Se o Hierofante, que é o outro nome que é dado para o Papa ou Pontífice, é o revelador do sagrado, temos que ter muito claro que o sagrado está sempre dentro de nós. Por isso que esse éter também é aquele sopro divino, que faz a gente criar as coisas, por isso que é o número da expressão. É o divino agindo sobre nós. Então, na hora que a gente olha no tarô dos orixás, por exemplo, quem é que é a representação do 5? É Oxalá. É esse que veio ser o divino manifestado em experiências humanas, nos mostrar, através das nossas sombras, quem somos nós. Quem é o nosso real salvador? É aquela semente que esse divino deixou plantada em nós. E aí ele continua. O Hierofante não veio para ser reduzido a uma porta-voz de uma ideologia qualquer. O próprio Jesus não era, a favor de uma religião. Ele falava, minha religião é o amor. Para a gente analisar as nossas, às vezes você botar uma bandeira pode mais separar do que unir. Então, o quanto que a gente tem que levar da diversidade da vida? Nós somos aqui 4, numa limitação de 4 janelinhas. Mas até onde vai parar essa live? A gente não sabe.
é o que a gente faz de ação e que a gente deixa esse sopro divino levar e semear essas sementes. E aí a gente aprende, né, dentro das letras hebraicas, que essas três etapas que passa essa ponte, esse pontífice, fala de conhecimento, a bagagem que ele traz, a história que ele traz, esse quadro que ele traz, fala de oração, essa conexão com o divino, e fala de prática de boas ações. Fala de pensamento, fala e ação, a coerência. E aí ele fala, o hierofante é aquele que nos ajuda a nos ver, a nos conhecer e preencher uma necessidade psicológica que temos de encontrar o verdadeiro, o real, a vontade, e preencher e transcendente sentido da vida. E estimula a tendência natural de atingir uma plenitude maior. O 5, ele tem um faro investigativo, gente. Rapidamente, uma pessoa 5 olha e vê o erro. E aí, qual é a questão? É só botar fogo no parquinho? É só ser um rebelde? Não. Na autoridade, ele propõe soluções. E isso o 23 faz muito bem, né? Diferente até dos outros de número psíquico 5. Esse sentido não encontramos nas religiões, seitas ou ideologias políticas, mas indo na profundidade do nosso ser. O hierofante nos ajuda a acessar a dimensão da eternidade quando nos coloca no presente, o estado de presença. Então, gente, e mais a última frase. O mestre não ensina a verdade. Lembra de Jesus, lembra de Oxalá. Ensina-nos a questionar as crenças, acima de quais montamos nossos padrões de comportamento. As crenças limitantes que às vezes o 4 na sombra traz, levando-nos à independência de critério e de ação. A autorresponsabilidade que cada um tem na sua evolução, na sua alquimia interna. Então, gente, eu espero que assim a gente consiga finalizar a nossa live. A mãe da Lunacif, a dona Elvira, já trouxe isso para a gente sendo uma professora, sendo uma autoridade, teve a paixão, teve a longevidade, soprou a muitos ventos, né, essas sementes, né, Lu? E deu aí possibilidade, tanto que a Lu comentou que o filho dela também nasceu no mesmo dia, só que a mãe dela ainda era libriana, mas o filho já nasce como escorpião, dia 23 de outubro mais tarde como escorpião. E olha a paixão dele. Fala, Lu. Não, aí é o seguinte... Ai, meu Deus. Gente, eu vou fazer uma live, se sozinha ou com as meninas, para falar de filhos número 5. Meu filho é 23 e nasceu no mesmo dia. E ele é todo tatuado dela, a paixão que uniu um e o outro, essas duas almas, né? Então ele tem tatuado aqui, 75 anos, é a diferença de idade entre os dois. Minha mãe libriana, que nasceu de manhã, e ele nasceu à tarde. Então, depois eu vou fazer uma live. Vocês estão convidadas. Fazemos uma live sobre filhos número 5. Sim, e que dão trabalho. A gente já sabe, o 5 vai dar trabalho. O 5 fala de inquietude, fala de rebeldia, fala de questionamento, até se transformar em papa, minha gente. Haja experiência. E aí ele vai ter autoridade para falar porque ele passou. E isso é muito importante na hora da gente pensar nessa figura de Jesus, de Oxalá, de quem seja um papa, se ele está tendo coerência, ele vivenciou aquilo, ele soube lidar com adversidades, ele foi tentado a superar os desafios, ou ele foi no nível da perfeição? A perfeição não existe, mas para sermos humanos, a gente precisa olhar para essa luz como um norte, né? Como uma forma de aceleração. E aí se vivenciar o presente como se houvesse amanhã sim. Porque senão vive numa tônica meio Cazuza, né, gente? Assim, no dia não vai nascer nem feliz, ele acaba hoje, eu vou sugar isso tudo hoje. E não, e o 5 ele trabalha assim, é como se fosse a rabiola na pipa. O 4 tá ali naquela estrutura da cruz que é a pipa, ele honra tudo aquilo que ele aprendeu, mas até para quebrar regras, para quebrar paredes, para abrir essa janela, para libertação, que é uma tônica do 5, ele tem que ter consciência das regras, dominar as regras, ter autoridade daquelas regras. E aí sim, ele vira essa voz, vira esse sopro, esse verbo, que faz a gente, né, ir para frente, evoluir, fazer as coisas de uma forma mais eficiente. Então, finalizamos assim, meninas.
Agradeço a todo mundo que participou dessa live. Cada uma de vocês aí se despeça, porque é um prazer enorme ter Obrigada, conduzido povo. isso. Obrigada, Aprendo galera muito que com tá aí. vocês. A gente tem que acelerar antes que caia, né? Que já deve estar chegando a 1 hora, que a gente entrou atrasado, mas já deve estar chegando a 1 hora antes que caia essa live, a gente não consiga salvar, né? E muito obrigada, presença de todo. Obrigada, meninas. Obrigada, por todas pessoal, as palavras. por estar Tá? e agora Muita com a pena gente. da galera não ter entrado, realmente. Ai, que pena lamentável. mesmo. É Na verdade. próxima, ela Mas vai terão entrar. outras, se Deus quiser. Obrigada, Estaremos povo juntos. todo aí que entrou. Obrigada, Feliz gratidão Dia a das todos Mães que para todas as carinhosamente mães, tias, Feliz Dia das avós, Mães! todo mundo que Desculpe os nutre, que ama, que contratempos, cuida. mas é assim mesmo, tudo muito bom. É. Foi Gente, maravilhoso. eu acho que somos vitoriosas, corajosas. O 5 da cara a tapa mesmo é coragem, ousadia. Com certeza, E aquilo, com certeza. nós somos diferentes uns. Então, o 5 vai falar dessa diversidade. A pessoa tatuada, a pessoa que gosta de ritmo, de bochicho, é um fogo que a gente tem que sempre olhar para o sagrado, mas sem abandonar, sem castrar o nosso profano. Então, um bom mês 5 para vocês, tá? Em excessos, busca de equilíbrio, mas Beijo, evolução. gente. Beijo, gente. Beijo, Obrigada, muito menina. Obrigada, gratidão a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau.